Hoje, o dia 9 de maio era um dia de grande expectativa, porque Putin ia fazer o discurso da vitória, o dia 9 de maio. E, inclusive, o mundo ocidental tinha pintado esse dia como o dia do discurso apocalíptico que o Putin ia fazer em relação à guerra na Ucrânia. Acreditava-se que ele poderia aumentar o status, ia fazer um desfile em Mariupol, enfim, uma série de questões, e a gente já vê o que de fato foi feito pelo Putin. Inclusive, algumas notícias bastante importantes relacionadas à Polônia. O embaixador russo tomou um xarope vermelho na cabeça. Por que será que isso aconteceu? A Finlândia, aparentemente, está voltada a participar sim, ser um membro efetivo da OTAN, com mais de 75% da população apoiando a entrada daquele país no bloco. Ao mesmo tempo, a gente tem a Arábia Saudita, grande aliada dos Estados Unidos, que é a liderança também da OPEP, não cumprindo acordos ou não se comprometendo com o mundo ocidental, inclusive, segundo algumas mídias, podendo vender petróleo mais barato para a Europa e para a Ásia, mas não para os Estados Unidos, que é um antigo aliado. Algumas medidas do governo Biden vêm gerando grande insatisfação por parte da Arábia Saudita, e o Scott Morrison, que está sendo visto, primeiro-ministro, né, da Austrália, visto como um grande derrotado pela sua política externa em relação à China, fez uma declaração bastante forte que colocou a China contra a parede, inclusive no âmbito militar. Como vai ser essa parceria com as Ilhas Salomão? Ponto importante também relacionado ao aumento do comércio entre China e Rússia. Para vocês terem uma noção, em relação ao mesmo período do ano passado, o comércio ele já aumentou em mais de 25%. Perceba essa bipolaridade mundial. Enquanto a Rússia, por exemplo, aprofunda suas relações econômicas com a China, a União Europeia, aliás, o G7 inclusive, fala que vai suspender as importações de petróleo. A União Europeia também queria, mas Hungria e Eslováquia, pelo menos segundo a Bloomberg, vem oferecendo grande resistência. E se um país não aceita, o acordo não acontece. Se vocês querem entender um pouco mais sobre esse dia acalorado, né, grandes novidades aí aconteceram, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim. Tudo para você se manter sempre bem atualizado. Já se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha esse vídeo, que eu, professor Ricardo, conto muito com a sua ajuda. Belezinha? Link para o curso completo de Geografia, Geopolítica e Atualidades para você pré-vestibulando, concurseiro ou até mesmo interessado, link na descrição. Cara, o preço é baratinho, tá? Excelente qualidade do curso, vocês não vão se arrepender. Tamo junto. E claro, se quiser contribuir aqui para o canal sendo membro, sensacional. Se não, só seu like e seu engajamento, já tá mais que ótimo. Belezinha? Então bora lá pro vídeo, galera. Ó, seguinte. Bom, o momento mais aguardado, com toda certeza, era o discurso do dia 9 de maio. Lembrando que se a gente pegar o mundo ocidental, a Alemanha, primeiro, depois da derrota, né, dos nazistas na Segunda Guerra Mundial, primeiro a Alemanha, ela firma um acordo nas terras ocupadas pelo mundo ocidental. A União Soviética não reconhece esse acordo como legítimo e obriga a Alemanha a assinar um novo tratado de rendição no dia 9 de maio. Então, um dia que a União Soviética, hoje a Rússia, claro, considera como se fosse uma espécie de o dia da vitória. O exército soviético derrotou os nazistas. E fato é, e eu falei para vocês, e o Putin claramente usou isso, que é uma narrativa sensacional, uma retórica sensacional, o Putin falar que a Rússia ganhou, a União Soviética ganhou dos nazistas naquele momento e está ganhando agora novamente dos neonazistas ucranianos. Cara, olha como corrobora, olha como é sensacional esse tipo de narrativa para a Rússia. E claro que ele falou isso, mas esperava-se que fosse um discurso muito mais enfático. Inclusive as mídias ocidentais falaram num discurso apocalíptico, colocando algumas possibilidades. Por exemplo, será que o Putin, inclusive até havia essa possibilidade, que o Putin ia até Mariupol fazer um discurso em Mariupol. Será que a Rússia ia reconhecer Mariupol como território russo? Ia reconhecer Donbass como território russo? Será que ia mudar o status, parar de chamar de intervenção técnico-militar e chamar de conflito, de guerra mesmo? Enfim, galera, nada disso aconteceu. Foi um discurso bem curto, inclusive, um discurso de 10 minutinhos. É muito difícil achar traduzido aqui, tá? Mas eu vou colocar para vocês o link do site Sputnik, que tem todo o discurso ali traduzido do Putin, mas eu diria para vocês que foi muito mais do mesmo. Basicamente, eles culparam a OTAN pelos acontecimentos, falaram que eles tentaram negociar, que a OTAN está cada vez mais apertando a Rússia, digamos assim, com parcerias, com a possibilidade de parceria com a Ucrânia, agora a possibilidade de parceria com a Suécia e com a Finlândia, inclusive a Finlândia, que tinha uma taxa de aprovação da população de 20% a 30% antes da intervenção da Rússia na Ucrânia, agora a popularidade da possibilidade de entrada para a OTAN já subiu para 76% da população. E Finlândia e Rússia têm 1.300 quilômetros de fronteiras terrestres. A Rússia já falou que vai ter que mudar o status ali do Mar Báltico para um status não nuclear, pela proximidade da OTAN.
Talvez assim, o ponto mais importante que eu acho que mereça destaque foi que quando ele foi falar de Donbás, ele falou que os russos, eles estão lutando pelos russos que ali existem e contra, claro, os neonazistas ali, e que essa luta é pela dominação de territórios russos. Então que a Rússia está lutando dentro do seu território. Isso já reflete uma mudança de postura, porque inicialmente Donbás, a Rússia não ia dominar aquelas áreas, pelo menos era a promessa. Ia incentivar com que aquelas repúblicas, Lugansk e Donetsk, fossem reconhecidas como repúblicas independentes. Aparentemente o Putin, ele mudou um pouco o seu discurso. Mas fato é, galera, isso foi visto, principalmente pela mídia ocidental, como se fosse uma derrota do Putin. Ou seja, o Putin não tinha grandes novidades para apresentar, não conseguiu dominar o leste ucraniano, não conseguiu dominar o sul da Ucrânia, não conseguiu dominar o sudeste ucraniano. Inclusive, perdeu batalhas importantes em Kiev e região metropolitana, e por isso fez um discurso meio blasé, um discurso meio morninho, não apresentando grandes novidades. Você concorda com esse tipo de análise? Será que o Putin não teve grandes vitórias para apresentar e por isso o discurso foi muito mais do mesmo? Deixa aí nos comentários. Talvez o ponto mais polêmico do dia aconteceu quando o embaixador russo na Polônia, ele foi fazer uma visita ao cemitério dos soviéticos da Segunda Guerra Mundial, e nessa cerimônia ele tomou um xarope, uma charupada vermelha, né? Ele falou que era xarope porque tinha um gosto meio doce, vai saber lá o que é isso, mas um xarope na cabeça, simbolizando, né, todo o sangue que a União Soviética, que a Rússia, aliás, está causando no conflito na Ucrânia. O embaixador russo, ele reportou isso para a Rússia, né? E a Rússia está exigindo respostas por parte da Polônia. Penso eu que a Polônia, que é um país que está muito preocupado com os conflitos, e muito mais do lado ucraniano, claro. Inclusive, já mandou cerca de 1/4 das suas tropas e equipamentos para ajudar os ucranianos. A Polônia teme muito que, se de fato acontecer um conflito cada vez mais forte na Ucrânia, a Polônia é vizinha. Então, o conflito na Ucrânia sobreporia e iniciaria algum tipo de conflito, inclusive na Polônia. Claro que a Polônia é uma coisa, a Ucrânia é outra. A Ucrânia não pertence à OTAN, a Polônia pertence. Mas, mesmo assim, né, a Polônia está, digamos assim, se precavendo da situação, afastando geopoliticamente dos russos. Não sei qual vai ser a resposta da Polônia para esse conflito, para essa situação, mas penso que não vai haver uma resposta muito importante oficial do Andrzej Duda, o atual presidente polonês. Beleza? Outro ponto de bastante destaque, inclusive, até esqueci de falar na chamada para vocês, o Brasil e Turquia, infelizmente, dentre as maiores economias mundiais, ostentam um título bem triste. É a chamada Tríplice Coroa, mas não a Tríplice Coroa positiva da coisa, a Tríplice Coroa negativa da coisa. Brasil e Turquia são os únicos países que têm acima de 10% a taxa de inflação, a taxa de desemprego e, ao mesmo tempo, a taxa de juros. E, infelizmente, a gente não percebe, né? Nessa tríplice coroa negativa, a gente não percebe uma perspectiva de melhora, pelo menos não a curto prazo. Quando você tem uma inflação muito grande, um desemprego muito grande, um aumento da taxa de juros para atrair investimentos estrangeiros, e ao mesmo tempo, hoje, você viu o preço do dólar disparando. Os investidores, nessa situação de instabilidade, Porto de Xangai fechado, possível volta talvez de uma pandemia, conflito Rússia e Ucrânia, os investidores estão buscando locais mais seguros. E eles estão saindo dos países emergentes mais tradicionais, Turquia, aliás, mais instáveis, inclusive Turquia e Brasil, mesmo com o Brasil disparando a taxa de juros, porque quer um porto seguro, digamos assim. E hoje, União Europeia, Alemanha, Estados Unidos são regiões muito mais confiáveis. Então o Brasil, infelizmente, ostenta um título bem complicado em relação à sua economia. Beleza? A Arábia Saudita, uma grande aliada, histórica aliada dos Estados Unidos, fez 2 anúncios bem problemáticos aí. Primeiro, os Estados Unidos está disparado para tentar conter a inflação. 8,5% não é para qualquer um, inclusive na história dos Estados Unidos. Um dos principais motivos é a disparada do preço do petróleo. Para tentar conter o avanço do petróleo, Estados Unidos está negociando com a Venezuela, está negociando com o Irã, e principalmente essa negociata com o Irã está preocupando bastante a Arábia Saudita, que já falou que os Estados Unidos não tem, o Biden, né, para ser mais preciso, não tem a mínima noção da periculosidade desses atos, que não entende a situação de instabilidade de segurança no Oriente Médio. Porque esse acordo com o Irã, com a possível finalização das sanções econômicas, vai fortalecer o Irã economicamente bastante, inclusive com a possibilidade do desenvolvimento de armas e capacidade bélico-nuclear, que ameaçaria a Arábia Saudita e Israel. Lembrando que o Biden ele já tinha cancelado também o financiamento na guerra civil do Iêmen para o Hadi, que é o cara que é apoiado pela Arábia Saudita.
Então a Arábia Saudita considera que, como Biden não corrobora com a geopolítica do Oriente Médio, pensando no lado israelense e saudita da força, a Arábia Saudita também não deve colaborar com o Joe Biden. Anunciou, por exemplo, que a empresa saudita, Saudi Aramco, vai vender petróleo, vai vender combustíveis, né, derivados de combustíveis fósseis, mais barato para a Ásia e para a Europa, e que a OPEP, que é liderada pela Arábia Saudita, vai continuar negociando com a Rússia, inclusive com a OPEP+, e que não vai aumentar a sua produção de barris de petróleo para reduzir o preço do mesmo, aumentando a oferta. Ou seja, a Arábia Saudita, que sempre esteve do lado dos Estados Unidos, está cada vez mais se afastando, inclusive aceitando o pagamento de petróleo em yuan, a moeda chinesa. A Arábia Saudita está debandando para o lado oriental da força, com proximidade com a Rússia e também com a China. É os Estados Unidos perdendo um importante aliado pela política externa do Joe Biden, tá bom? Hoje, o Scott Morrison, primeiro-ministro da Austrália, deu uma declaração polêmica, ele vem sendo muito contestado pela sua política externa. A gente tem que lembrar que a Austrália ela é um dos poucos países desenvolvidos que depende muito da exportação de commodities para manter sua economia. Pecuária, alumínio, minerais metálicos, tal. E sempre dependeu muito da China, até pela proximidade geográfica. Quando iniciou-se a pandemia, a Austrália foi uma grande crítica da postura chinesa. E a China, em retaliação, cortou uma série de importações dos chineses. Isso causou um racha na geopolítica dos dois países, que acabou culminando com uma aproximação maior da Austrália em relação ao mundo ocidental. Talvez a AUKUS, Austrália, Estados Unidos e Reino Unido, seja a grande síntese disso, essa parceria militar. Então a Austrália hoje, ela está correndo grande perigo geopolítico, inclusive, porque a China tem uma política bastante expansionista do ponto de vista militar. E a Austrália hoje está sendo utilizado como um entreposto militar, assim, digamos, por Estados Unidos para conter esse expansionismo. É o bode expiatório, né? Está sendo colocado ali a Austrália. E a China, recentemente, ela fechou um acordo com as Ilhas Salomão. E isso está preocupando bastante porque especula-se que no futuro, esse acordo entre China e Ilhas Salomão, que é do ladinho ali da Austrália, possa ter instalação de bases militares chinesas bem próximo da costa australiana, pois seria um grande perigo para países que são rivais geopolíticos. O Scott Morrison levantou bastante o tom de voz e falou: a China não vai colocar bases militares nas Ilhas Salomão. Claro, isso não depende do Scott Morrison, depende das Ilhas Salomão e da China. Mas aparentemente, pelo acordo firmado até agora, esse acordo não prevê mesmo a instalação de bases militares. Mas, galera, de verdade, né? A gente não pode presumir que os chineses são bobinhos, são inocentes. Muito possivelmente, no primeiro momento, essa aliança ela vai ser muito mais econômica, de fato, entre Ilhas Salomão e China, mas pensou que no segundo momento, é uma estratégia que a China usa geralmente. Olha, eu desenvolvo infraestrutura, você fornece um pedacinho do meu território para bases militares. Eu desenvolvo infraestrutura, ferrovia, rodovia, tal. E, em contrapartida, você me fornece minerais metálicos mais baratos. Você cria uma situação de dependência da dívida em relação à China. Então é um plano do Rwandan Belt, né, do grande cinturão, a nova rota da seda da China, de aumentar a dependência econômica e geopolítica frente a vários países. E as Ilhas Salomão, com certeza, é um desses países. Beleza? Hungria e Eslováquia, como eu já tinha anunciado para vocês, segundo a Bloomberg, eles realmente, de fato, boicotaram as sanções econômicas que seriam aplicadas ao petróleo da Rússia, ia ser o 6º pacote da União Europeia. Ele foi negligenciado porque para a União Europeia, como um bloco, aplicar sanções a outro país tem que ter um consenso dos 27 países. A Eslováquia, por mais que não tenha uma proximidade tão grande com a Rússia, ao contrário da Hungria, Viktor Orbán sim, é próximo da Rússia e faz parte da União Europeia, compreende que cancelar as importações de petróleo nesse momento seria um impacto muito importante, muito forte para as contas públicas, tanto da Eslováquia quanto da Hungria. Então, os dois países se negaram a assinar o acordo de sanções. Então, a União Europeia não conseguiu aplicar esse novo pacote. Para vocês terem uma noção, a União Europeia deu uma bucha, digamos assim. Dou o café com leite aí com vocês. Permitiu que Eslováquia e Hungria só adotassem as sanções em 2024. Ou seja, um tempo para conseguir planejar, mudar sua matriz energética, mas aparentemente nem isso convenceu tanto a Eslováquia quanto a Hungria. Tá? O comércio entre China e Rússia, ele só vem aumentando nos últimos tempos, e assim, já foi isso ano passado. A gente não pode esquecer que no começo desse ano, China e Rússia anunciaram um acordo sem precedentes. A China vai construir mais gasodutos que vão conectar a China e a Rússia. A Rússia, claro, da mesma maneira que a União Europeia está tentando parar de depender da Rússia, a Rússia sabe que precisa arranjar novos parceiros,
e está tentando fechar uma aproximação com a América Latina, construir novos gasodutos com a China e outros produtos também sendo comercializados. Para vocês terem uma noção, o comércio entre China e Rússia aqui no período analisado ficou acima de 50 bilhões de dólares, um crescimento acima de 27% do que o mesmo período do ano passado. Isso é uma síntese, né, uma amostra que a China não corrobora com as sanções que estão sendo aplicadas, claro. Lembrando, a China em nenhum momento colaborou, pelo menos assim, oficialmente, né, concordou com a intervenção da Rússia na Ucrânia, mas acha que as sanções econômicas aplicadas não são a melhor saída. Inclusive o Brasil. O Brasil também não concorda com essas sanções aplicadas e hoje pediu para a OMC para criar uma espécie de corredor, entre aspas, econômico, para a venda de alimentos e fertilizantes. O Brasil está desesperado com a inflação. Lembra que eu falei para vocês, né? A tríplice coroa brasileira. E essas sanções aplicadas à Rússia, mesmo que o Brasil não respeite essas sanções, reduz a oferta de fertilizantes, reduz a oferta, por exemplo, de cereais, trigo da Ucrânia, né, trigo da Rússia, combustíveis fósseis, e aumenta o preço dos produtos, principalmente os produtos brasileiros. Tá bom? E para finalizar aqui o nosso vídeo, se a União Europeia como um todo não consegue fazer um consenso para aplicar sanções, o mesmo não vale ao G7, as 7 economias mais desenvolvidas aí, o clube dos riquinhos, né, do mundo. O Joe Biden, além de anunciar novas sanções contra a Rússia já sofre mais de 10 mil sanções econômicas, anunciou que os países do G7 estão fazendo uma proposta, não anunciaram para quando, de proibir, cancelar a importação de combustível fóssil, de petróleo, aliás, alegando que o petróleo sustenta uma máquina de guerra contra a Ucrânia. E vocês sabem, né, que o G7 eles são super a favor da democracia, assim como a Rússia também é super a favor da democracia. A gente sabe que geopolítica só tem bonzinho na história, né? E como eles querem muito preservar a democracia, não que eles queiram combater a Rússia nem a China, claro que não, tá? Mas como eles querem muito preservar a democracia da Ucrânia, enfim, eles vão apoiar a Ucrânia, o Land-Lease liberado pelo Joe Biden, por exemplo, 33 bilhões de dólares, e sanções contra o petróleo da Rússia. Para quê? Para minar economicamente a Rússia, para ela não conseguir praticar os crimes de guerra que vem cometendo, segundo o mundo ocidental, na Ucrânia. Beleza, pessoal? Deu para entender o contexto aí do dia de hoje? Se vocês curtiram o vídeo, então, ó, já deixa o seu like, se inscreve no canal. Tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.